boa noite a todos. E aí, galera, vamos lá, continuando então a nossa aula sobre o domínio morfoclimático. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o domínio das araucárias. E é importante nós lembrarmos que o domínio das araucárias ela tem uma área de aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados e vai se estender então desde o norte do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, até as regiões do estado de São Paulo. O relevo predominante das araucárias, então o relevo do domínio das araucárias, e aí pensando no relevo, o domínio das araucárias estende-se então pelo Planalto Meridional, onde a altitude ali vai variar em torno de 800 metros até cerca de 1.300 metros de altitude. E ali nós vamos encontrar vários planaltos bem conhecidos ali. E tem como característica um relevo ali suavemente ondulado, que ele é declinado então em direção ao oeste. Ao leste e ao sul, o planalto é interrompido então pelas escarpas, que são bastante íngremes, ou seja, são bastante inclinados. Os planaltos então são caracterizados então por apresentar extensas ondulações que separam ali os vales formados pelas pequenas colinas. Em relação ao solo, as características do solo então são muito diversificados, pois são muito rasos, onde a altitude aí são mais elevada, porque a erosão nesses locais é mais intensa e as rochas então ficam expostas aí com mais frequência. Já em áreas mais baixas, então, os solos são mais profundos e ainda em decomposição química, no geral muito férteis, com predominância aqui de solo conhecido como terra roxa. Isso, é um solo muito rico nesse sentido aqui para plantação. E é importante ter em mente que esse solo de terra roxa ela é de uma origem vulcânica, e aí por isso que ela tem essa coloração avermelhado. Volto a dizer, é um solo muito fértil aí, apresentando alto potencial agrícola. Em relação ao clima, o clima lá é um clima subtropical. Por quê? O domínio das araucárias vai situar-se então em uma área sob influência do clima subtropical, em que as chuvas então vai ser bem distribuído durante o ano todo, e vai variar ali a chuva dele entre 1.200 a 1.800 milímetros, tá? Pluviométrico. O que é isso, professor? 1.200 a 1.800 milímetros? Significa anuais, né? Significa dizer que ele chove em torno de 1.200 a 1.800 litros d'água por quilômetro quadrado, tá? Então, pensa num quilômetro quadrado, e aí 1.200 a 1.800 mil litros, tá? Por quilômetro quadrado. Ou seja, com uma quantidade de chuva dessa ao ano, então nós fica muito claro que lá não é seca. Em virtude, então, da altitude, do relevo e da atuação da massa polar atlântica, os verões lá são muito baixos, são muito amenos, e aí os invernos são mais frios e rigorosos, e é o caso que nós estamos enfrentando agora. Enquanto São Paulo, aqui onde nós estamos, está esse frio, esse ABC, né? Está esse frio, no domínio das araucárias lá está congelando, lá é neve, porque lá predomina então essa atuação da massa polar, e aí deixa o clima um pouco bem mais frio do que aqui. Por isso as temperaturas lá vão variar entre 14 graus centígrados e 22
Professor, 14 graus, a gente está fazendo menos aqui, 11 graus. Lembra que isso é uma média, tá? É uma média, não quer dizer que é isso. Pensando sempre na média, equivale a dizer aqui, pessoal, que ele vai chegar ali, vai chegar a períodos a menos 0 graus. Então, a temperatura vai chegar a negativos, aí 1, 2 graus negativo tranquilamente, tá? Por isso eu estou dizendo, é uma média de 14 graus a 22 graus. Durante o inverno, então, permanece abaixo de 0 graus. É isso que a gente precisa entender, que durante o inverno as temperaturas vão permanecer sempre abaixo de 0 graus. O que normalmente vai resultar aqui em geadas, principalmente em regiões, em áreas de maior altitude, então pode chegar até a nevar. Pensando nos seus rios, na sua hidrografia, a hidrografia então desse domínio tem sobre suas superfícies aí rios que pertencem então às bacias do rios Uruguai e Paraná. Em geral, os rios que constituem esse domínio aí correm então no sentido leste-oeste. Então, devido à ondulação do relevo, não há áreas de várzeas significativas. Portanto, significa dizer que o rio ele corre de leste a oeste, tá? Nós entendemos então que ele não deságua no oceano, mas ele deságua nos outros países e não no Oceano Atlântico aí. Caracteriza-se também por áreas com elevada potencial hidráulico, melhor dizer, merecendo aqui destaque para a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Lembrando que são rios importantes aí para a navegação e para a geração de energia, como eu falei na usina Itaipu. A vegetação que predomina lá justamente vai levar em consideração aqui a decorrência então das temperaturas médias reduzidas e da presença então do Planalto Meridional, apresentam aí características bem marcantes, sendo região conhecida como floresta ombrófila mista. Ou seja, são as matas subtropicais. E aí ele vai surgir com um componente que marca a paisagem aí do domínio, a araucária, tá? Na verdade, essa araucária aí, como a gente pode visualizar pela imagem aqui, trata-se então de um pinheiro. Um pinheiro imponente aqui que pode superar os seus 35 metros de altura, como podemos ver aqui nesses galhos. E tem como características sementes sem frutos, tronco de casca rugosa, cilíndrico, o que cresce em linha reta e cuja copa tem formada aqui de um castiçal. Então veja como que é esse domínio das araucárias e um pouco da vegetação. A sua floresta, então, é uma floresta acicufoliada, ou seja, folhas finas, alongadas, em sentido parecendo aqui uma agulha. Por isso, acicufoliada, lembrando da aula passada, como nós dizíamos da diferença entre acicufoliada e latifoliada, tá? Isso é importante destacar. Porém, nós temos que lembrar que, infelizmente, é uma vegetação também que sofreu intensa exploração ali por conta da madeira. Veja então como, em relação ao clima aqui, a gente vai encontrar a chuva bem distribuída o ano todo, tá? Como a gente já viu. E agora, mais além, nós vamos tratar esse domínio aqui do cerrado. Esse domínio do cerrado, então, é um domínio também de muita importância, muito importante, então. E aí, a gente vai lembrar, então,
que esse domínio do Cerrado aqui, ele é um domínio também igual o amazônico em relação à extensão aqui. Ele possui então uma grande extensão nesse sentido aqui. Mas então vamos começar então analisando esse domínio do Cerrado. Esse domínio aqui morfoclimático, então ele apresenta uma área de aproximadamente ali em torno de 1,9 milhão de quilômetros quadrados. E aí ele vai abranger os estados do Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Rondônia e todo o estado de Goiás, assim como o Distrito Federal. Então olha a grande extensão que há. O relevo, em grande parte do domínio do Cerrado, está localizado, então, na porção centro-ocidental do Brasil. E essa região tem relevo que nós chamamos aplainado, e ligeiramente ondulado, então, em áreas denominadas por planaltos e chapadas, com rochas cristalinas e sedimentares. A gente consegue visualizar pela própria imagem. Olha só como que nós estamos vendo aqui o relevo um pouco aplainado ligeiramente. Ao fundo aqui, ó, vocês podem encontrar que são os planaltos e chapadas, como nós podemos encontrar nesse fundo aqui em relação ao relevo desse sentido. O domínio do Cerrado, então, vai se caracterizar então, por solos profundos e de elevada acidez, com coloração aí variável entre o vermelho e o amarelo. São bastante trabalhados então, pela ação dos agentes externos, que são os modeladores do relevo aí, que vão desgastar a sua camada superficial aí, e reduzem a própria fertilidade do solo. Importante destacar que, embora o solo pouco férteis, pobres em nutrientes e inadequado para a agricultura, aplicam-se aí eles ainda técnicas específicas como a calagem, tá? que vai fazer então que lá se tornem-se produtivas aí, viabilizando a expansão das fronteiras agrícolas e promovendo ali uma mecanização. Tá? Então olha só como a gente pode visualizar aí na imagem um pouco do Cerrado. Tá? Veja que o clima predominante do Cerrado é o tropical, tá? Com verões ali úmidos, invernos secos. A temperatura média vai oscilar entre 20 graus e 26 graus, a média, tá? E as máximas, né, entre 26 a 20 mínima, 26 a máxima, tá? E no verão pode ultrapassar ali os 40 graus centígrados, sim. 40 graus tranquilamente ele pode ultrapassar no verão. Já as mínimas absolutas mensais no inverno pode ser bastante baixa, principalmente ali nos meses de maio, junho e julho, ali, com possibilidades de geada. Pensando nesse índice pluviométrico aqui, vai ficar em torno de 1.200 a 1.800 milímetros a sua precipitação. Então a gente pode ver que ele é um clima também igual o das Araucárias, ali a quantidade de chuva ali é boa. Então, bastante chuva ali. Porém, a concentração de chuva ela vai se localizar mais entre os meses de outubro a março, porque nós estamos considerando entre primavera e verão nesse caso aqui, né? Que são um pouco as estações chuvosas aí. Devido então às características climáticas da região, nos meses de maio a setembro, a quantidade de chuva sofre drástica redução, então, ocasionando ali um período de intensa seca que pode durar de 3 a 5 meses.
A gente vê agora, estamos no mês de setembro, vai entrando no mês de setembro agora, a gente teve um pouco de chuva agora, mas a gente vai passar um periodinho ali sem chuva, ele vai começar a chover agora só em setembro, então quando a gente tiver lá para metade de setembro, quando a gente começar já a entrar na primavera, então a gente vê essa questão de chuva ali nesse cerrado. É importante lembrar que na hidrografia o que vai predominar ali é justamente porque esse domínio é conhecido como o berço das águas do país, por seu relevo favorável, então, ao escoamento de águas das nascentes para as diferentes regiões do país, até mesmo para a bacia amazônica, e por abrigar, então, as nascentes dos rios Paraguai, Paraná, São Francisco e Tocantins-Araguaia. Localizam-se, então, no Cerrado 90% das nascentes do Rio São Francisco e a maior parte das nascentes, então, das bacias do Rio Paraná e Paraguai, que formam a Bacia da Prata, uma das mais importantes bacias hidrográficas aí da América do Sul. O aquífero Guarani, nós temos também, vale ressaltar que as águas do Cerrado são de grande importância para o abastecimento do aquífero Guarani, que se estende ali por grande parte do sul da América, né, abrangendo ali grande parte do domínio do Cerrado, o que torna a região importante do ponto de vista de preservação ambiental aqui em relação ao Cerrado. Mais além aqui, nós temos um outro domínio aqui, é o domínio que nós conhecemos como domínio da Caatinga, exatamente ele. Domínio da Caatinga é o domínio que nós chamamos do Nordeste ali, nessa região. Então, esse domínio morfoclimático, ele localiza-se então no Nordeste brasileiro. Apresenta então uma extensão de 720 mil quilômetros quadrados e vai se distribuir aí pelos estados do Ceará e partes do estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e um pequeno trecho no norte de Minas Gerais ali. Vai ocupar ali 11% do território brasileiro, então. Caatinga, essa palavra aqui, ela é de uma origem indígena, tupi, que significa mata branca, que para os tupis identificava uma mata sem folha, com os troncos esbranquiçados e secos. Como a gente pode visualizar a imagem, a gente não vê essa parte esbranquiçada, mas a gente vê troncos sem folhas, tá? E secos aqui, como a gente pode visualizar nesse sentido aqui. O relevo do domínio, então, vai ser predominante por planaltos e depressões. Exatamente, planaltos e depressões. E aí é importante lembrar que a influência desse planalto, então, principalmente o planalto de Borborema, tá? É um desses planaltos ali que interfere, então, que nós tenhamos uma massa de ar que vem do Oceano Atlântico, atinge, então, essa região do Nordeste. Ele bate, né, nesse planalto de Borborema. Lógico, a gente precisa entender que ele não é a única explicação para a existência da seca, mas ele é um exemplo de como pode influenciar a dinâmica climática ali da região. Ou seja, significa dizer que essa massa de ar que vem do oceano, ela se esbarra nesse planalto de Borborema, e ao esbarrar, nós temos o que nós chamamos de chuva orográfica antes da região do Nordeste,
E essa parte depois do Planalto ali é a parte que nós chamamos do sertão nordestino, que trata-se então de uma área seca ali. Por isso a gente fala que é uma região ali que é formada predominantemente por planaltos e depressões ali. As depressões são em áreas mais baixas que as áreas do seu entorno. Nessa região elas são interplanáuticas, né? Ou seja, elas são circundadas por planaltos e a principal depressão é a sertaneja São Francisco, que domina o semiárido. Essa característica vai influenciar então a dinâmica das chuvas no domínio. Por exemplo, né, o Planalto de Borborema, como eu falei que vai variar entre 670 a 1.100 metros, tá, de altitude. E ele vai funcionar como uma barreira para as nuvens carregadas de umidade que vem do Oceano Atlântico. Essa nuvem, então, ao chegar nesse Planalto, as nuvens encontram então dificuldade para ultrapassá-lo. Quando não consegue ultrapassar, ela perde grande parte então da sua umidade. Por isso, na porção interior do Nordeste, temos então uma região marcada ali por predominância de um ambiente mais seco nesse sentido. Por isso, o clima predominante do domínio é o semiárido, muito quente e seco o ano todo ali, com precipitações irregulares entre 268 a 800 milímetros anuais. 268 a 800 milímetros anuais, ou seja, muito pouco. 260 milímetros, o que eles chovem 268 milímetros no ano, a gente chove no mês. Olha que diferença. E as temperaturas deles vão variar a média entre 25 graus e 29 graus. Volto a dizer média, pessoal. Média, vocês sabem como se calcula média, né? A média é simples. Você calcula as temperaturas do mês inteiro. Então, vamos lá. Um mês deu 25, um dia deu 25, outro 24, outro 28, outro 30, outro 31. Então, você vai fazer essa somatória e dividir pela quantidade de dias. E aí ele vai me dar uma média da temperatura, tá? A seca ali predominante no domínio morfoclimático, tá, das caatingas vai ser causado, como eu falei, exclusivamente para a característica do relevo, mas também uma combinação de fenômenos meteorológicos, como as áreas de alta e baixa pressão ali atmosférica, a dinâmica do vento e até mesmo o efeito El Niño ali, que influencia para que o domínio seja caracterizado ali pelo baixo índice de precipitação. Em relação, então, ao solo, são solos rasos e pedregosos, ali, com baixa fertilidade natural, pois a ausência, então, da umidade desfavorece ali a formação de solos profundos. Nesse caso, o intemperismo químico ali causado pelas chuvas é de menor ocorrência, comparado então ao intemperismo físico. Os processos erosivos então causados pela lixiviação dos solos tem menos importância ali em comparação em outras áreas do país. É percebido também o afloramento ali das rochas, a deficiência de drenagem, a salinação dos solos, principalmente em decorrência ali da baixa quantidade de chuva. Em relação à hidrografia, não tem muito o que se dizer, né? Porque não tem rio, não chove, fica difícil. Mas nós vamos encontrar ali umas características ali, hidrográficas ali, porque ela vai apresentar diversos rios intermitentes ou temporários. Professor, o que é intermitente ou temporários? São os rios que secam durante o período de seca. Por isso que são temporários ou intermitentes. Intermitentes, eles só período de chuva que eles têm.
Quando chega o período de seca, seca, tá? E aí, por isso que essa característica vai estar ligada diretamente ao processo de precipitação desse domínio. Professor, o senhor só está falando precipitação, precipitação, precipitação. O que é precipitação? Precipitação é chuva. Esquece a palavrinha chuva, esquece, e vamos utilizar dessa palavra agora, precipitação, ok? Outra característica dessa hidrografia é lembrar que os rios e riachos intermitentes vão desaparecer durante o período de estiagem, seca, ressurgindo ali um período no período de chuvas ali que ocorre na área. Com a evaporação da água ficam apenas os cursos dos rios, ou seja, só os buracos, mais nada. O domínio também não só apresenta rios intermitentes, lógico, né? Senão vamos ficar triste, mas ocorre também a presença dos rios perenes. Professor, perene, que palavra é esse? Rios que duram, tá? Rios que não somem no período de estiagem, tá? Então esse é período, rios que permanecem. E aí o mais importante deles é o Rio São Francisco, que vai nascer na região sudeste do Brasil ali e vai atravessar boa parte do sertão nordestino, desaguando no Oceano Atlântico entre os estados de Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico. Exatamente. Esse Velho Chico vai irrigar grandes áreas da Caatinga, tornando ali solo fértil, próximo às suas margens. Suas águas são utilizadas ali para aproveitamento hidrelétrico nas usinas de Sobradinho e Paulo Afonso, grandes usinas ali, além dos projetos de irrigação que viabilizam a produção de frutas como melão, manga, goiaba, uva, entre outras ali frutas, muito importante. A sua vegetação é uma vegetação que é adaptada então à ausência de umidade. Portanto, o nome dessa vegetação que ela é adaptada para a ausência de umidade, nós vamos chamar de xerófila. Exatamente. Lembra? Higrófila, adaptadas à quantidade de água, bastante água. E agora nós temos a xerófila, que é adaptada à ausência de água, de umidade. E aí sobrevive em épocas de grandes estiagens. As árvores apresentam ali troncos tortuosos, tá? Igual o do cerrado ali, com casca dura e seca, além de raízes profundas. Entre algumas espécies características da região, podemos citar então o mandacaru, uma importante árvore também, né? E nós temos também esses cactos, como nós podemos observar na imagem, esse cactus aqui espinhado, né? O negócio espinha. Esses cactos aqui, ele concentra bastante água, justamente para poder se manter ali no período ali que nós chamamos de estiagem, período de seca. Exatamente, então é isso. Vamos fazer aqui uma pequena revisão, lembrando, tá? Vamos pensar no domínio, fazer uma revisão do Amazônico, depois Cerrado e Caatinga, tá bom? Amazônico. Domínio amazônico com posicionamento geográfico na região setentrional do Brasil. Esse domínio também é o maior em extensão territorial. O avanço da extração de madeira, então, associada à atividade agrícola, né, o cultivo de soja e pecuária, além de implantação de projetos de mineração, influenciam aí no desmatamento. O domínio do Cerrado vai se encontrar na porção centro-ocidental do Brasil.
essa região de clima tropical com verões quentes e úmidos, em inverno mais secos. Reconheceu recentemente impactos ambientais pela expansão ali fronteira agrícola após a década de 1950. Depois, o domínio das caatingas, a presença de clima semiárido, quente e seco, sofre com vários impactos, entre eles a desertificação, muito influenciada ali pela retirada da vegetação nativa. Foi necessária então a transposição do Rio São Francisco para irrigar as áreas mais secas desse domínio. Então a gente fez uma revisão aqui, tá, desses domínios que nós trabalhamos. Lógico, eu não fiz todos os domínios ali que nós trabalhamos. Tem domínio que eu trabalhei hoje, domínio que nós trabalhamos a aula passada, um pouquinho dessa revisão ali. Lógico, né, a gente quer lembrar algumas coisas importantes ali para a gente não esquecer. Vamos fazer agora uma revisão dos mares e morros, araucárias, tá? Então, domínio dos mares e morro, relevo de planalto ondulado ali, conhecido como Mar Melonar, né? Clima quente e úmido ali, com presença da Mata Atlântica, que sofreu impactos ali causados por ciclos econômicos, como a cafeicultura, e também a urbanização. O domínio das araucárias, então, está localizado no Planalto Meridional, clima subtropical, praticamente sem seca. A sua vegetação é a mata das araucárias, intensamente explorada então pela indústria madeireira e mais recentemente pela agropecuária. E depois o domínio das pradarias, que estão nas planaltos sulinos ali, clima subtropical, vegetação campestre e impactos gerados então pela agricultura e pela pecuária, o que influenciou na arenização desse solo. Enfim, chegamos aqui com mais um fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido aprender. Não deixem de sempre de revisitar a aula, sempre quando necessário. Não deixe de ler sempre um pouco mais. Veja seus livros da escola ali. Pega seu livro de escola. Domínio das... professor, mas em que ano eu vou encontrar falando dos domínios? 7º ano. Vai ali, pega o seu livro de geografia, 7º ano. Dá uma lidinha ali, vai encontrar um pouquinho dos domínios ali. Então vai ser muito importante para vocês. É melhor do que o ensino médio. No ensino fundamental ele tem um linguajar mais tranquilo de entender do que o ensino médio. Então pegue ele, revisite esses livros aí e que vocês possam ter aí boa aula, bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.